A Capela FM apresenta programa Mente em Prosa. Uma versão descontraída sobre os assuntos do dia a dia, na visão da psicologia e da psicanálise. Apresentação do psicanalista Marcos Silveira e convidados. Olá, meus queridos parceiros de jornada, tudo bem? Bom dia para vocês. Começa agora o nosso programa Mente em Prosa. Muito bem-vindos, eu sou o psicanalista Marcos Silveira e é uma honra muito grande tê-los aqui hoje nessa nossa estreia desse programa que é um sonho para nós. Então eu quero agradecer muito vocês estarem aqui e hoje é sábado, nós temos aqui 8/8/2015, às 8 horas da manhã, essa linda manhã, e nós estamos transmitindo em FM 105,9 MHz pela Rádio Capela na cidade de Vinhedo, no interior paulista, mas você pode nos ouvir também pela internet em www.radiocapela.com.br. O tema do nosso programa de hoje é o medo. E nós vamos falar das possíveis formas de medo e de coisas que às vezes chamamos de medo e que na verdade podem ter outros nomes diferentes. E você pode entrar em contato conosco para fazer perguntas sobre esse tema, comentários, sugestões, enfim, o que você quiser escrever através da nossa página do Facebook. Anote aí, www.facebook.com Mente em Prosa. Como é que você vai fazer? Você vai até o Facebook, do lado esquerdo você vai ter a barra de procura, você escreve mente, espaço em, espaço prosa, Mente em Prosa, e aí você vai conseguir mandar mensagem pra gente, tá? Vamos lá, outro canal de contato ainda é o nosso e-mail, mente.em.prosa@gmail.com, mente.em.prosa@gmail.com. Nós vamos responder a sua pergunta ao vivo, sempre que possível. Nossos programas serão gravados e disponibilizados no YouTube na semana seguinte, na íntegra, para que você possa ver quantas vezes quiser. E nós estamos aqui hoje com a nossa convidada de honra, a doutora Valéria Giolo, que é também psicanalista e pós-graduada em psicologia analítica, e vai nos ajudar a responder as perguntas e comentar esse assunto tão interessante que é o medo. Então, Valéria, bom dia. Como vai você? Tudo bem? Só um minutinho que eu vou abrir o seu microfone. Eu não sou radialista, sabe, Valéria? Eu sou psicanalista, então aqui é um pouco difícil. Pode falar, vamos ver se eu tenho seu áudio agora. Bom dia, Marcos. Isso, vamos lá. Bom dia, tudo bom, Valéria? Tudo jóia, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Que bom, Valéria. Eu também tô muito assim, inclusive esse medo que nós vamos falar hoje, né? Você não tem ideia o medo que eu tô passando, né? De estrear esse programa, e também um medo que eu tive a noite inteira para poder estrear isso aqui. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Aliás, amigo ouvinte, eu já quero colocar para você uma pergunta. Então, você tem medo de quê? Vamos lá, você tem medo de quê? Você vai colocar no nosso Facebook do que você tem medo, tá bom? Então vamos lá, você tem medo de quê? Mande e-mail para nós, mente.em.prosa@gmail.com, ou então na nossa página do Facebook, Mente em Prosa, e aí nós vamos responder todas as suas perguntas, tá bom? Gente, antes de começar o programa, eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos. Então eu tenho alguns agradecimentos a fazer, porque muita gente ajudou para que esse programa fosse ao ar.
Então, eu quero disponibilizar aqui, eu quero colocar o nosso muito obrigado a essas pessoas, para que elas saibam que elas foram muito importantes para nós nessa caminhada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a direção da rádio, obviamente, que disponibilizou esse horário para que nosso programa fosse realizado. E eu agradeço a confiança em dar 2 horas de programa para nós, para um programa estreante, né, acreditando que essa nossa proposta pode trazer grandes benefícios aos ouvintes. Gostaria de agradecer em especial ao Flamínio pelo apoio pessoal, como amigo e como competente profissional dessa rádio, apresentador do programa Alô Cidade, que vai ao ar nesta emissora todos os dias, das 14 às 16 horas, e que tanto nos auxiliou e acreditou nesse nosso projeto. Eu também agradeço aos integrantes do Departamento de Comunicação do CEPT Vinhedo, que é o Marcelo, a Sônia, o Guilherme, o Fábio, por terem inicialmente me convidado para integrar a equipe do programa Momentos Espirituais, e foi daí que tudo começou para mim, né? Porque nesse mundo de rádio especial, o agradecimento então ao Guilherme, porque foi ele quem primeiro me chamou e me ensinou a comandar a mesa de som, quer dizer, mais ou menos, né? Vocês vão ver que que eu faço o que eu posso aqui. Então, Guilherme, muito obrigado. Obrigado, Fábio, Marcelo, Sônia, José Irmão, enfim, todos aqueles que são integrantes do CEPT Vinhedo, que me ajudaram muito, muito, muito. Sem eles, esse projeto realmente não existiria. Agradeço também a outros comunicadores dessa rádio que com carinho me receberam e me apoiaram. O Carlos Romantini, apresentador do programa Perfeita Sintonia, que vai ao ar todos os dias das 10 da noite até meia-noite, e pelas dicas de radialista experiente que ele é, que me passou. Então, muito obrigado, Carlos, você foi muito bacana comigo. Agradeço também ao Santa Fé, Santa Fé, que é um grande apresentador também dessa casa, cujo programa diário que leva o seu nome vai das 16 horas às 18 horas, e que me recebeu com muito carinho aqui desde o primeiro dia, me incentivando e fazendo propaganda desse nosso programa. O Santa Fé foi muito bacana também. E a todas essas pessoas que me incentivaram, que me apoiaram, que me ajudaram muito a montar esse programa, eu sou muito grato a todos eles. Eu não poderia esquecer da minha esposa, que me apoiou e me apoia sempre, né? Agradeço muito. E a Deus também, que sempre me abençoa com a sua providência. Muito bem, fizemos os nossos agradecimentos. E eu agradeço também aos nossos ouvintes. Sem eles nós não seríamos nada. Agradecemos aos ouvintes. Agradecemos aos ouvintes pela internet. Agradecemos aos ouvintes em 105.9 MHz FM da Rádio Capela de Vinhedo. E você pode acessar em www.radiocapela.com.br. Vamos lá então ao nosso tema, né? Sem mais delongas, vamos falar sobre o tema, sobre o nosso tema de hoje, que é o medo. Você já mandou a sua pergunta pelo Facebook? Pelo Mente em Prosa? Não? Você já falou qual é o seu medo? Então vamos lá, fale qual é o seu medo. Já mandou e-mail para mente.em.prosa@gmail.com? Vamos lá, eu quero ver lotar essa página da internet e do Facebook para a gente conseguir falar sobre esses assuntos. Eu já falei, né, que o medo, por exemplo, é o medo que eu passei durante essa noite. Eu não dormi, gente. Eu tô virado, porque eu fiquei aí pensando no programa, que eu diria, que eu não diria, se daria certo, se não daria, o que aconteceria. Então eu fiquei morrendo de medo, eu não dormi. E você, Valéria, você tem medo do quê? Você tem medo de alguma coisa que você possa revelar para os nossos ouvintes, os nossos internautas e os nossos youtubers? Você tem aí algum medo? Todos nós temos medos, né? O medo é uma reação natural do ser humano. Ele vem, no princípio, para nos proteger de algo. É um mecanismo de defesa que nós temos. Então, temos medo de muitas coisas. E eles são naturais. E você tem medo do quê? Você tem medo de alguma coisa específica? Alguma coisa específica? Olha, a gente não é radialista, então assim, tem que falar direto no microfone, assim, senão se você vira pro lado,
A voz some, entendeu? Ok. Vamos lá. O medo de fazer rádio, por exemplo. Também tem medo? Eu tô com um frio na barriga enorme aqui. E você, como é que você tá? Não, eu não tô, não. Não? Não. Ah, que coisa, tá vendo? Então, o seu medo é maior que o meu, tá vendo? O meu medo, então, é maior mesmo, né? Eu, por exemplo, dormi à noite. Pois é, então. Então você veja que, né, cada um tem aqui o seu jeito de expressar o medo, cada um tem o seu jeito aqui, né? Gente, então, como nós falamos, como a Valéria falou, o medo, ele se expressa de várias formas, né? Esse medo, ele é um medo que ele tem vários nomes, e é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Sob o nome de medo são colocadas muitas coisas, muitos sentimentos, muitas emoções são colocadas embaixo desse nome de medo, e a gente queria até desmistificar algumas dessas coisas, e a gente queria explicar por que algumas dessas coisas não têm o nome de medo, tá? Na psicologia e na psicanálise não vão ter o nome de medo. Claro que popularmente nós vamos chamar de medo, e todo mundo chama de medo, mas a gente vai começar aqui a entender, a definir quais são essas coisas, né, que nós chamamos de medo e que na realidade não são medo, né? Vamos lá. Olha, Valéria, diga lá, você tem alguma coisa a acrescentar para nós? Vamos lá. Eu tenho sim, Marcos. Primeiro, eu acho que seria interessante nós determinarmos ou esclarecermos que o medo, ele é uma sensação de alerta, é uma sensação natural do ser humano, que é uma resposta tanto física como psicológica, de um receio de alguma coisa. Então, ele muitas vezes, o medo nos protege, porque se nós não tivéssemos medo, nós poderíamos colocar não só as nossas vidas, como a de outras pessoas em risco também. Então ele é um mecanismo importante para o ser humano. Verdade, você tem toda a razão, Valéria. Esse medo, né, ele nos protege mesmo, né? Quem diz que não tem medo, enfim, é um pouco imprudente, né? Então o medo realmente ele nos protege, ele nos ajuda, né? Ele vai nos auxiliar, principalmente no sentido da fuga ou da defesa, ou da luta. Por quê? Porque quando nós temos medo, né, esse medo faz com que nosso coração bata mais forte, com que a pupila dilate, com que o sangue, os vasos sanguíneos dilatam também, os músculos se contraem. Então a gente fica todo preparado para ou fuga ou luta, né? Então esse sentimento de medo que invade o nosso corpo com uma série de hormônios também, nós temos cortisol, nós temos adrenalina, nós temos várias coisas acontecendo no nosso corpo, ele realmente serve para a proteção. E é exatamente por isso, Valéria, que eu queria definir uma coisa sobre o medo. Queria que a gente já começasse a falar sobre as diversas facetas do que nós chamamos de medo. Então, uma das coisas, por exemplo, é que o medo se caracteriza somente no presente. O que significa isso? Que eu tenho medo de algo que está ameaçando a minha vida, a minha integridade física ou psíquica, ok? Naquele momento, ou seja, no presente. Vou dar um exemplo. Eu estou andando na rua à noite, de madrugada, né? E não tem ninguém na rua e vem vindo um cachorro feroz na minha direção. Esse cachorro está rosnando, é um pitbull, e eu não tenho para onde fugir, e esse cachorro está correndo na minha direção. Isso é medo, né? Meu corpo, né, os meus pelos se eriçam, essas coisas todas que eu disse acontecem, e você fica preparado para correr, para fugir ou para enfrentar aquela situação. Então esse é o medo que nós chamamos de medo real, né? Se você procurar no YouTube, no Google, se as pessoas colocarem aí, né, medo, põe medo no YouTube, vamos ver o que vem. Olha só o que vem, ó.
vem assim, vem duas acepções, né? duas definições de medo. Então, a primeira delas é da psicologia. Eu vou ler aqui exatamente o que fala. Ó. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Então, veja, exatamente algo que suscita essa consciência do medo. Então, vamos chamar de medo aquilo que acontece na hora, ok? Então, relembrando o que eu disse lá no início, que eu estava o quê? Com medo de fazer o programa na noite anterior, tá certo? Sim. Então, que eu fiquei com medo, que eu não dormi, né? Será que isso é medo? Será que a gente pode chamar isso de medo? Ou teria um outro nome em psicologia, em psicanálise, que vai definir esse sentimento de uma forma mais precisa para nós, né? Porque é o que eu falei, ninguém estranhou quando eu falei, tenho medo, né? Estava com medo desde ontem à noite. Então, o que você pode falar para a gente desse sentimento que eu tive? Será que é o medo ou tem algum outro nome? Então, neste caso, Marcos, isso a gente não chama de medo, né? A gente chama de ansiedade. Porque o que é ansiedade? É a resposta anterior ao medo. É uma resposta, é uma resposta ao medo antecipado, né? Do que vai acontecer, de uma situação que está por vir. Sim, muito bem colocado. Então vejam só, a gente já começou a diferenciar, né? A gente chegou aqui hoje e a gente está falando para os youtubers e está falando para os internautas o que é o medo, mas veja só que a gente já está começando a diferenciar. Então, este medo que a gente sente por antecipação de uma coisa já não é medo, né? Por quê? Porque o medo, eu posso ter medo de falar no rádio agora, exatamente nesse instante, porque é o momento presente. Então eu estou aqui em frente ao microfone, é ao vivo, né? As pessoas estão ouvindo a gente pela internet, estão ouvindo a gente pelo FM 105.9 da Rádio Capela e pelo www.radiocapela.com.br. Então eu sei que tem gente do outro lado ouvindo, então eu estou com medo. Ok, agora é medo. Mas na noite anterior era o que? Ansiedade. Então nós vamos diferenciar a primeira coisa. Ansiedade é um medo que eu tenho de coisas de futuro, ok? E o medo é o presente. Então, medo é ansiedade. Eu posso ter uma ansiedade que coisas ruins não aconteçam para mim, não é isso? No futuro. Ou eu posso ter uma ansiedade de que coisas boas aconteçam, não é verdade? Sim, claro. Então quando eu tenho uma ansiedade, né? Quando eu tenho coisas de futuro, é ansiedade. Quando eu tenho medo presente, é medo. Tudo bem até aí? E você? Você vai fazer pergunta pela internet? Vamos ver aqui. Você vai fazer pergunta pela nossa página Mente em Prosa, certo? Mente em Prosa do Facebook. Você vai entrar no Facebook e vai colocar pra gente lá, você tem medo do quê? Então entra no Facebook, do lado esquerdo da sua página do Facebook tem uma faixinha em branco com uma lentezinha de procurar, você escreve Mente em Prosa, e aí você vai cair na nossa página, Mente em Prosa, programa de rádio, e você vai passar essa informação para nós, ok? Ou então pelo e-mail mente.prosa@gmail.com, ok? Valéria, vamos falar sobre outras coisas que caracterizam o medo. A gente já falou da ansiedade. Você sabe que tem outros tantos nomes para a gente chamar? Eu sei. Eu sei que você sabe. Mas eu tô fazendo essa pergunta, né? Vamos lá, olha só. Fobias, angústia, síndrome do pânico e tantos outros nomes genéricos que as pessoas chamam de medo e que nós, psicólogos, psicanalistas, nós chamamos de outras coisas. Então, durante o programa de hoje, a gente vai querer realmente desenvolver esses temas. Já falamos um pouco sobre ansiedade,
né? Vamos falar ainda mais e vamos falar sobre esses outros assuntos. Nós precisamos agora fazer um pequeno intervalo, são 4 blocos, ok? De meia hora, nós vamos até as 10 e vamos agora olhar as perguntas e vamos tomar uma aguinha e já a gente volta. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Tá bom, então vamos aqui passar para a próxima. Muito obrigado por sua audiência, agradeço bastante. Então vamos lá, para o nosso intervalinho. Antes do nosso intervalo, Valéria, a gente coloca uma musiquinha em cada intervalo, tá certo? E assim, adivinha qual vai ser a primeira música? Não sabe? É surpresa, porque eu não te contei. É o seguinte, a música que nós vamos colocar chama Miedo, com Lenine e Julieta Venegas, que é, inclusive, a trilha sonora que a gente escolheu para começar, para abrir os nossos programas. Então vocês vão ouvir, né, Lenine e Julieta Venegas com Miedo. Aproveitem. Tienen miedo del amor y no saber amar. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó el amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una quieta que agrandou el dolor. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. De reír y miedo de llorar. Tienen miedo de encontrarse y miedo de no ser. Tienen miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tenho medo de parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en nudo. El miedo es una fuerza de olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, o medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é de Deus ou do demo, é ordem ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de
calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar, medo que dá, medo que dá, medo que dá medo do medo que dá. Julieta Venegas.